Olá, olá amigos, Deus abençoe a nossa terça-feira. Nós estamos iniciando mais um episódio do Devocional A Boa Parte com o estudo do Evangelho segundo Mateus. E antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a assistir os episódios anteriores e temos uma playlist onde estamos colocando cada um desses episódios, cada um desses estudos do Evangelho. Então, se você chegou aqui e ainda não acompanhou os episódios anteriores, vai lá, porque aí você vai ter um entendimento completo desse livro tão importante que é o livro de Mateus. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e o seu comentário. Por quê? Quando você curte esse vídeo, quando você comenta nesse vídeo e também compartilha com os seus amigos, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Logo, mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus, tá bem? E eu quero agradecer a todos que têm acompanhado esse estudo. Espero que, de alguma maneira, você esteja sendo ajudado e edificado, tá bem? Vamos então ao capítulo 6 de Mateus. Lembrando que ontem falávamos sobre ação correta e intenção errada. Os religiosos faziam de tudo para chamar a atenção dos homens em busca de glória, em busca de reconhecimento, até as orações. Veja que a coisa é tão séria que até quando eles oravam com o intuito de serem vistos pelos homens. E encerramos o episódio de ontem com o versículo 6, que Jesus nos ensina a orar em secreto, no nosso quarto, com a porta fechada. Ou seja, no momento de orar, devemos fazer para Deus, não para que os homens nos vejam e nos elogiem como, ó, como ele é um religioso, como ele é um crente. Não, tem que ser para Deus. E agora, no episódio de hoje, que vai do versículo 7 ao versículo 15, nós vamos ver como orar. O Senhor Jesus nos deixou algumas orientações com respeito à oração. Vamos à primeira dela, versículo 7. Mateus 6, versículo 7. Quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Então, primeira coisa, nós não devemos, na hora da oração, ficar repetindo palavras e pensar que, pelo muito falar, seremos ouvidos. Porque quem age assim são os pagãos. E eu quero, inclusive, dar um exemplo do que é essas vãs repetições, que é prática de um povo pagão. Veja comigo em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 26. Isso daqui aconteceu no Monte Carmelo, quando Elias chamou os profetas de Baal para um desafio, para que ficasse provado quem era o verdadeiro Deus. E o versículo 26 diz assim: eles tomaram um novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal. Atenção! Desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem sinal. Ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Então, veja que os pagãos aqui, os que serviam e profetizavam em nome de Baal, eles ficaram de manhã até meio-dia orando e usando de vãs repetições, tentando chamar a atenção de Baal e nada de resposta. O nosso Deus, pessoal, não é assim. Quando nós
vamos falar, ou melhor, como a gente leu no versículo 8, antes da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe o que nós vamos pedir. Nós nem nós sabemos o que vamos falar e Deus ele já sabe. Por isso que, sabe aquelas situações onde você não consegue falar? Você quer falar com Deus, mas você não encontra palavras? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus ouve até a oração que você não faz. Deus entende até as palavras que não saem da sua boca. É o que o nosso Senhor Jesus ele disse aqui em Mateus 6,8. Ele sabe de tudo que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Aí alguém pode indagar o seguinte: se Deus sabe o que vamos pedir, para que pedir? Se Deus sabe qual é a nossa necessidade, para que orar? Bom, poderíamos aqui dar vários motivos, mas um deles é que quando você ora, você não ora para Deus saber o que você está passando ou desejando, porque Ele já sabe. Mas quando você ora, você fica bem por dentro. Você desabafa com Deus e aqui dentro você fica em paz. Veja o caso de Ana. Depois que ela derramou a alma perante o Senhor, o filho dela ainda não havia nascido. O problema ainda não havia sido resolvido, mas dentro dela ela encontrou paz. Ela que estava desanimada, abatida, nem comer ela comia. Depois dela derramar a alma perante o Senhor, ela se levantou, o semblante já não era caído e ela foi se alimentar. Porque a oração tem esse impacto no nosso interior. Além do que, quando oramos, nós estamos expressando fé. Nós estamos manifestando a nossa fé em Deus. Afinal de contas, você já parou para pensar o que é uma oração? É você falar com alguém que você não vê, que você não pode tocar, que você não sente. O que é isso? É fé. É certeza de que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então ore, mas não com vãs repetições e nem achando que pelas longas orações Deus vai te ouvir. Não. Mais vale uma oração sincera de 1 minuto do que uma oração com vãs repetições da boca para fora que venha durar 1 ou 2 horas. Tá bem? E o Senhor Jesus nos deixa o modelo de oração, conhecido como Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Quem nunca orou o Pai Nosso? Quem nunca ouviu o Pai Nosso? Eu me lembro que na escola que eu estudei, e era comum na época em muitas escolas, quando fazíamos a fila para entrar na sala, havia ali um momento que, ora, se cantava o hino e ora se fazia a oração do Pai Nosso. E Jesus nos ensina essa oração. E só um detalhe aqui antes da gente ver essa oração. O Senhor Jesus nos deixou essa oração não com o propósito de que a gente fique repetindo ela e repetindo e repetindo, porque ele mesmo falou para a gente não usar vãs repetições. A oração do Pai Nosso, na verdade, é um modelo a ser seguido, que devemos tê-la como parâmetro para todas as nossas orações. Vejamos o que diz o Senhor Jesus, versículo 9. Por essa razão vós orareis. Pai nosso que estás nos céus. Primeira coisa, por meio de Cristo, nós temos o direito de ser filhos de Deus. Então, quando você vai orar no nome de Jesus, você está falando com o seu Pai. Ele não é apenas o seu Deus, o seu Rei e o seu Senhor e o seu Criador. Ele também é o seu Pai. Logo, você não precisa ter medo de falar com Ele, como um filho não tem medo de falar com o seu pai. E ele diz mais: santificado seja o teu nome. Aqui nós encontramos a santidade do nome de Deus, a santidade da pessoa de Deus. Um dos seus principais atributos é a santidade. Aliás, é o único que é repetido 3 vezes. Ele é santo, santo e santo. Então, apesar de termos a liberdade de nos aproximarmos de Deus como um filho se aproxima do pai, devemos também nos aproximar com temor e reverência, porque ele é santo.
tá bom? E versículo 10: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui devemos expressar o nosso desejo de viver de acordo com o reino de Deus, submissos ao reino de Deus e dispostos a fazer a vontade dele e submeter os nossos planos aos planos dele. Então, na sua oração, deixe isso claro a Deus, que você tem a sua vontade, você tem o seu desejo, mas você submete cada um deles à vontade e ao desejo do Senhor. Tá bem? Aí agora veja o versículo 11. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Então aqui devemos apresentar nas nossas orações as nossas necessidades físicas, os nossos anseios no que diz respeito ao físico, que é o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui, o Senhor Jesus fala de uma necessidade específica do ser humano, que é todo santo dia receber o perdão de Deus. Afinal de contas, todo santo dia nós perdoamos. E com a seguinte consciência, que assim como eu quero que o Senhor Deus me perdoe, se eu tiver algo contra alguém, eu também preciso perdoar. Versículo 13. E não nos conduza à tentação. Então devemos ter a consciência de que somos humanos, falhos, a nossa carne sempre vai querer o que é errado, por isso devemos pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação. Pois existem tentações que são muito difíceis de resistirmos, só mesmo com a graça e a ajuda de Deus para conseguirmos. Então devemos pedir isso a Ele. Mas livra-nos do mal. Então o mal existe e ele está tanto no sentido espiritual, mas também incutido no ser humano, na maldade humana, na violência, toda forma de mal, de mazela que existe nesse mundo, devemos pedir ao Senhor que nos livre, que nos guarde. Ele e somente Ele pode nos proteger, por isso devemos buscar a sua proteção. E ele conclui a oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a conclusão da oração é exaltar o Senhor, louvar ao Senhor e dedicar toda a glória e honra ao Senhor, pois somente Ele é digno. Agora veja que podemos dividir essa oração do Pai Nosso em dois momentos, em duas partes. A primeira parte é exaltando a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo a realeza de Deus, reconhecendo a paternidade de Deus. Nós não começamos a oração pedindo, nós começamos a oração exaltando e adorando ao Senhor. Essa é a primeira parte. Então, toda oração que fizermos deve ter esse modelo. O início, exaltando a Deus, engrandecendo a Deus e reconhecendo a santidade e os atributos de Deus. E a segunda parte, nós entramos com os nossos pedidos e apresentamos a Ele as nossas necessidades. Necessidade física, que é o pão de cada dia, a necessidade da misericórdia, que é o perdão, e também a necessidade do livramento de todo o mal. E concluímos a oração oferecendo a glória e o louvor a Deus, agradecendo a Deus. Então, toda oração que você fizer, que eu fizer, devemos seguir esse modelo que o Senhor Jesus nos deixou. E, eventualmente, claro, fazer esta própria oração, repetindo essas próprias palavras, mas não como uma reza. Quando você for orar o Pai Nosso, no sentido literal, na forma que Jesus deixou, você deve fazer pensando em tudo que você está pedindo, agradecendo, orando, para que não se torne algo repetitivo e vazio, que não expresse nada que há no seu coração. Porém, o versículo 14 e 15, Jesus vai falar de um ponto que ele ensina na oração, que é o perdão. Veja, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas,
assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, na oração do Pai Nosso, a oração modelo, ele fala do pão, ele fala da tentação, ele fala do livramento, ele fala da vontade de Deus, mas ele fala do perdão. E ele, depois de concluir a oração, ele dá ênfase no perdão, na importância de perdoarmos. Pois se eu não perdoar, Cristo disse, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Repare que nós tínhamos com Deus, por conta da nossa natureza pecaminosa, uma dívida impagável. Mas quando Cristo nos encontrou, quando Deus despertou a fé no nosso coração e cremos no Evangelho, e nos rendemos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, nós fomos o quê? Perdoados. Qual que é o nosso dever hoje? Perdoar aqueles que nos ofendem. Porque uma coisa eu te garanto, eu não sei o tamanho da maldade que fizeram contra você. Eu não sei o quanto prejudicaram você. Eu não sei qual é o tamanho do pecado que cometeram contra você. Mas nunca vai se comparar a quantidade de erros que nós já cometemos diante do nosso Deus. Então, sempre que alguém te ofender, te ferir, libere perdão e você vai encontrar força para liberar perdão, se lembrando do perdão que você recebeu da parte de Deus, tá bom? Então, assim nós concluímos o episódio de hoje. Vamos encerrar o episódio de hoje fazendo a oração do Pai Nosso, do jeitinho que Jesus nos ensinou. E amanhã nós vamos falar sobre jejum e alguns outros assuntos, tá bem? Oremos então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua terça-feira e nos vemos amanhã, mais um episódio do Devocional A Boa Parte.